Bom dia, estamos aqui para continuar o nosso estudo, parte 2, capítulo 6 da vida espírita, né? Então vamos continuar o nosso estudo aqui. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando, nos ajudando nesse estudo. Os nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui para conosco estudar, para conosco poder saber da sua situação atual e com isso receber ajuda, aceitar a ajuda que está sendo oferecida a eles para um tratamento. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim. Então, meus irmãos, o que nós vamos continuar aqui vendo é as sensações e as percepções que o espírito sente após a morte. Essas percepções, essas sensações são de frio, de dores, né? De remorsos, arrependimentos, né? O que acontece após a morte? Porque o espírito ainda sente certas dores, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a exposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ela não fora, em vida, ruído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se pode tirar dos fatos quando atentamente observados. Né? Então, aqui ele está falando sobre as sensações que esses espíritos suicidas, né, sentem quando estão dentro de um caixão e vendo seu corpo corroído por vermes. Né? Eles têm as percepções e as sensações de estar sentindo dores, porque ele vê o seu corpo sendo ruído. Então ele acha que ali ele ainda está deitado ali, quando na verdade ele está fora daquele corpo, apenas observando. Mas ele está tão ligado com o perispírito materialmente que ele sente, porque ele tem o remorso do que ele tirou a sua própria vida, coisa que não é permitido por Deus. Uma coisa que Deus não permite é o ser humano tirar a sua própria vida. Em primeiro lugar, porque o espírito é imortal. Ele não vai morrer, ele não vai resolver nada, apenas vai piorar a sua situação quando for para o outro lado. Né? E se ele está passando por dificuldades, por problemas aqui, é porque ele foi causador. E ele tem que suportar aquilo para voltar para o outro lado, né? Como isso uma bagagem de aprendizado, gente. Ou até mesmo, isso é uma expiação, isso é uma libertação que está sendo feita, esse sofrimento que está passando aqui. Ninguém acontece nada por acaso aqui. Nada acontece por acaso, né? Então as pessoas precisam ter mais paciências e estudar mais para entender a sua situação, ok? E continuando assim, ele fala: durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Então, essas sensações que nós sentimos aqui, de frio, de dor, né? Aí fala assim: pô, mas o espírito não sente nada? Sente, porque quando nós estamos aqui fisicamente, né, corporalmente, nesse planeta, né, nós temos esse corpo, temos o perispírito e o espírito. E o espírito sente o frio, o calor, entre aspas, através das sensações que esse corpo transmite ligada ao perispírito e com isso transmite para o espírito. Então, frio, calor, nós aqui encarnado realmente sentimos, né? Temos essas sensações térmicas, temos essas sensações de dor, de remorso, de arrependimento, tudo através da matéria, que é o corpo que é transmitido para o perispírito e do perispírito o espírito sente, né? Ou seja, porque o corpo tem seus órgãos, né? Esses órgãos são necessários para que nós tenhamos vida aqui, né? Então, continuando ainda, uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. Então, o corpo,
Quando a gente desencarna, o corpo fica. Aí o perispírito já não existe mais ali, nem o perispírito e nem o espírito. Aí você fala assim, como é que você sente dor? Pelas reminiscências e alguns pontos ainda ligados àquele corpo, porque ele está tão ligado materialmente a este planeta que os espíritos construtores que fazem o desligamento, né, desses cordões não conseguiram ainda cortar tudo, principalmente de um suicida. Né? Um suicida, se ele veio para viver 80 anos, 85 anos, 90, e ele se suicida com 15 anos, com 20 anos, né? Com 18 anos, ele ainda permanece ligado a esse corpo, né? E ainda possui ali ainda a vitalidade daquele corpo ainda, o fluido vital ali, esses anos que falta. Então, se ele tinha viveu 80, morreu com 20, falta 60 anos, ele fica 60 anos em sofrimento no mínimo. Ele fica ligado àquele corpo, então ele fica ligado dentro do caixão. Por isso que muitas vezes ele sente a dor. Mas quando chega o momento da espiritualidade recolher esse espírito, né, eles vão lá, começam um trabalho com esse espírito para que ele aceite ajuda. E aí ele aceitando ajuda, ele é retirado ali, faz um tratamento psicológico lá do outro lado com esse espírito, tratando ele para que ele possa retornar aqui numa situação não muito boa, né? A verdade é essa, para poder expiar esse erro que ele cometeu, ok? Uma vez morto o corpo, ainda não mais, nada mais sente, pois já não vê o espírito, nem perispírito. Esse desprendido do corpo experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto ilimitado, ele se torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência lógica, será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como o corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Isto é, à medida que o corpo, que o próprio perispírito se torna menos grosseiro, né? Então, meu irmão, nós estamos aqui falando do perispírito e do corpo. Então, as nossas sensações após a morte, nós sentimos porque ainda existe um perispírito. E esse perispírito que capta, faz a captação desse sentimento, dessas dores e transmite ao espírito. Então, ele aqui nos fala que depois que o corpo morre, o espírito vai junto com esse perispírito para o outro plano, né? Esse corpo não vai sentir mais nada, mas o espírito sente por causa do perispírito, porque não fez o desligamento total desse corpo, não conseguiram fazer, né? E ele está ligado a esse corpo ainda através de alguns cordões, né? Então, se também, quando ele fosse para o outro lado, né, e se purificasse a tal ponto de perder o seu perispírito, esse espírito também não sentiria mais nada, porque é o perispírito, gente, que faz, né, essa ponte entre o corpo e o espírito. Ele é ali que está as sensações, né? E quando ele vem aqui para o planeta Terra, cria-se o duplo etéreo, que é a nossa bateria, onde está todos os nossos órgãos, né, do outro lado, né? Ou seja, qualquer coisa que tiver que se movimentar, curar, tratar, é no corpo, né, é esse corpo astral, esse duplo etéreo, que se faz o tratamento, ok? Então, sendo assim, ficamos por aqui, né? Então, vamos agradecer a espiritualidade, porque é um estudo muito importante, não se deve pular, como muita gente faz. A pergunta é muito longa, vamos ler mais ou menos e vamos embora. Não, vamos estudar devagar, vamos entender o que é perispírito, o que é corpo, né, o que é espírito,
ok? Vamos agradecer a tua espiritualidade que está aqui presente, esses nossos irmãos desencarnados que foram trazidos para ouvir um pouco sobre isso, para que eles tenham consciência e com isso, né, eles aceitam a ajuda oferecida a eles e vão para um tratamento que é o mais importante, que é cuidar desses nossos irmãos, né? Então vamos lá. Bom Espírito presente aqui, obrigado. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por esses nossos irmãos encarnados que são trazidos aqui para nos estudar. Obrigado a esses enfermeiros do plano espiritual, a esses caravaneiros que recolhem esses nossos irmãos que ainda estão em desespero, mas estão sendo recolhidos para ser tratados e que eles possam aceitar essa ajuda. Muito obrigado por tudo que tem feito na minha vida, espiritualidade. Muito obrigado. Sendo assim, estamos agradecidos por mais um estudo dado. Que assim seja, assim é.